Graça e paz, boa tarde. Aqui quem nos fala é o pastor Ronaldo Silva Camisotti. Louvado seja Deus. Estamos aqui debaixo de oração nessa tarde, pleno domingo. Louvado seja Deus. Buscando a presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele está no controle da tua vida nessa tarde. Louvado seja Deus. Irmão, louvado seja Deus, bem dizendo que Jesus, ele está no controle da terra. Jesus está no controle da terra nessa tarde. E tudo ele vai fazer porque ele é Deus. Louvado e bendito seja Deus. Tudo Jesus vai fazer. Jesus ele cura, ele liberta o homem do pecado, da escravidão, liberta o homem, prepara o homem para uma grande obra na terra nessa tarde, né? Graças a Deus, porque Deus é bom e o diabo não presta. Irmão, vamos aqui nessa tarde, louvado seja Deus, trazer uma mensagem ao teu coração. Uma mensagem profética a qual o Espírito de Deus vai falar fortemente ao teu coração nessa tarde. Aqui quem nos fala pela misericórdia de Deus, pastor Ronaldo Silva Camisotti. Louvado seja Deus. Bom, pega a sua Bíblia, vamos ler um livro aqui no texto e no contexto da Bíblia Sagrada. Livro de Ezequiel 37. Capítulo do livro de Ezequiel 37, que diz assim: a visão de um vale. Vem sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no vale que estava cheio de osso seco. E ele me disse: filho do homem, poderão viver esse vale, ó casa de Israel? Igreja, nessa tarde, louvado seja Deus, a Bíblia nos relata algumas situações dentro da Bíblia a respeito do profeta Ezequiel 37. Quando Jesus ele chama Ezequiel pelo nome, o Espírito Santo fortemente ministra algo no coração de Ezequiel. Chama profeta pelo nome. E a Bíblia diz que um certo tempo, irmão, estava Ezequiel naquela visão, a visão do Espírito, a visão do céu para a terra. Deus se revelou para o profeta Ezequiel 37. Ezequiel, filho do homem, não teima, Deus é contigo. E eu me vejo, irmão, que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele desceu sobre a terra, porque Ezequiel estava ali debaixo daquela promessa de Deus, a promessa do Espírito de Deus, a promessa de Deus na tua vida. Jesus, ele toma Ezequiel pelo Espírito, e Deus dá para Ezequiel uma revelação profética, no meio de um vale, cheio de osso seco, cativo, oprimido pelo pecado, pela Babilônia. É Jesus e o Espírito de Deus, fortemente falando com Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, poderão viver esse vale, ó casa de Israel? Então, profetiza sobre o vale, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel, sobre o vale, porque o milagre vai acontecer. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus ali fortemente falando com o profeta Ezequiel. O Espírito de Deus revelando para o profeta Ezequiel. Louvado seja Deus. E ali, irmão, no meio daquele cativeiro, no meio daquele vale ali, no meio daquele deserto, o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito de Deus
Jesus ali leva o profeta Ezequiel pelo Espírito no meio daquele deserto, no meio daquela Babilônia ali, onde estava aquela multidão de ossos secos, estava cativo, oprimido pelo pecado, pela Babilônia. Então o profeta Ezequiel, irmão, quando ele vai até a quarta dimensão, a dimensão da Nova Jerusalém, a dimensão daquele cativeiro no meio daquele vale ali, no meio daquele deserto ali, o profeta ele viu aquela multidão de ossos secos. E naquele momento Jesus ele olhou para a terra, analisou aquele deserto, analisou aquela terra e falou: Ezequiel, não tema, Jesus é contigo. E o profeta Ezequiel, irmão, usado por Deus ali, naquele deserto ali, porque o milagre ia acontecer no meio daquele vale. Algo ia acontecer. Jesus, ele ia ressuscitar aquela multidão de osso seco. Jesus ia ressuscitar aqueles ossos que estavam no meio do cativeiro, no meio daquela Babilônia. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, será que o vale estava analisando aquela situação? Jesus ele olha para Ezequiel e pergunta: Ezequiel, olha para o osso. Pega um osso, pega uma perna, Ezequiel, pega um braço, Ezequiel. E naquele momento Jesus ele começa a criar, irmão, algo sobrenatural no meio daquele vale. Porque o povo estava cativo, morto espiritual. Precisava de vida e vida eterna, a vida do Espírito de Deus. Então Jesus ele assoprou o Espírito de Deus no meio daquele vale, irmão, no meio daqueles ossos secos. E algo começou a acontecer, porque Jesus ele começa a soprar no meio daquele cativeiro. Ele assopra os 4 continentes da terra e age vida, ressuscita vida no meio do deserto. Louvado seja Deus. E começou, irmão, a criar carne sobre aquele vale, começou a criar carne no meio daqueles ossos secos, começou a criar cabelo no meio daqueles ossos secos. A alma retornou para aqueles vales. O Espírito ressuscitou aquele que estava morto ali nessa tarde. Louvado e bendito seja Deus, igreja. E para você nessa tarde, ouvindo essa mensagem do pastor Ronaldo Silva Camisotti, Deus quer ressuscitar a tua vida espiritual com Deus nessa tarde. Deus está no controle da terra. Deus está no controle da terra, operando. Deus quem pedirá, irmão. Aleluia, o tempo é de Deus, o tempo da colheita, o tempo que Deus vai peneirar a terra, o Deus que Deus vai peneirar a terra. Deus vai peneirar o Brasil. Deus vai colocar crente na balança e o prumo e o cajado vai descer sobre a terra. Jesus ele olha para Ezequiel e fala assim: Ezequiel, olha para o vale. Quando Jesus fala para Ezequiel, e Jesus fala para Ezequiel, Ezequiel olha para o vale. Jesus pergunta: Ezequiel, poderão viver esse vale, ó casa de Israel? Então profetiza, Ezequiel, profetiza que é casa rebelde, Ezequiel, casa desconcertada. Profetiza que meu Espírito Santo ainda vai reviver, o meu Espírito ainda vai levantar, Ezequiel. Louvado e bendito seja Deus, irmão, aquele que fez os céus e a terra. Igreja, é tempo de buscar ao Senhor, tempo de promessa, tempo de conquista sobre a terra. Jesus está no controle da terra. O tempo é dele, o tempo é de Deus. O tempo é dele, irmão. É tempo de se humilhar, é tempo de buscar a presença do Senhor, porque Ele está na terra, Ele está no controle. O Espírito Santo está no controle dessa tarde. E eu vejo que
Ezequiel, homem cheio do Espírito, cheio da graça do Senhor, cheio do azeite, cheio da graça do Senhor. Ainda igreja que se levanta é Tobia, se levanta Sambalate, se levanta os fariseus para te acusar. Jesus, ele joga por terra nessa tarde, porque por um caminho vem Jesus, ele vem para salvar e curar e libertar o homem do pecado e da escravidão nessa tarde, bem dizendo que Jesus, ele salva, cura e liberta. E por outro caminho vem o diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas é tempo, igreja, de buscar o Senhor, é tempo de se humilhar, é tempo de buscar a presença do Senhor, porque Deus está no controle da terra nessa tarde. Operando Deus, quem impedirá, irmão? Diz o Senhor. É tempo de buscar a graça do Senhor, porque Jesus está no controle da terra. Creia, confia no Senhor, porque tudo Ele vai fazer, porque Ele é Deus, irmão. A mão de Deus está no controle da terra. A mão do Senhor está no controle da terra, irmão. Se prepara, a igreja. Prepara a tua vida com Deus. Prepara a casa com Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para o profeta Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, irmão, Isaías 38. Aliás, livro do profeta Isaías 38, quando Jesus falou para o rei Zedequias: põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Por que Jesus, ele fala com o profeta rei Zedequias? Sabe que a sua casa estava desconcertada? A casa estava desmantelada. Quando Deus falou com o profeta rei Zedequias: põe a tua casa em ordem, rei Zedequias, porque a espada vai descer. Irmão, o anjo desceu ali para falar com o profeta rei Zedequias, dizendo: conserta a tua casa diante de Deus. Conserta a casa, conserta a língua e o altar nessa tarde, irmão. É tempo de buscar a presença de Deus, irmão. Deus está peneirando a terra. Deus está balançando a terra. Deus está colocando o crente na balança. Deus está colocando o crente na balança. Está medindo o crente com o prumo e a espada sobre a terra. É tempo de buscar a presença do Senhor, igreja. É tempo de buscar, porque Jesus está às portas. Quando o anjo desceu e pegar aquela espada, colocou no pescoço do rei Zedequias: ou tu se conserta, ou Deus vai te matar, rei Zedequias. Aquele momento, o profeta Ezequias correu, se humilhou aos pés do Senhor. Ele se humilhou porque ele estava com a vida toda, irmão, desconcertado. Como tem crente velho. Tem crente velho, irmão, com a vida toda torta, toda desconcertada diante de Deus. Crente, irmão, com a casa desmantelada. Deus que peneira a terra. E tu, se você não se converter, a mão do Senhor vai pesar sobre a tua vida. Eis que a casa rebelde, eis que a casa rebelde, casa desconcertada diante de Deus. É tempo, irmão, de se humilhar. É tempo de buscar a presença do Senhor sobre a terra. Louvado e bendito seja Deus que fez os céus e a terra. Me lembro que é Jesus ali usando o profeta João Batista, lá no livro de Mateus, se eu não me engano, Mateus 12, se eu não me engano, acho que é 12, o livro de Mateus 12, não sei se é 34, que fala sobre Mateus 12, que fala sobre a mensagem de João Batista. João Batista pregava a mensagem arrependimento, pregava raça de víbria, que nos ensinou a fugir da ira de Deus. Essa mensagem que João pregava, irmão, e batizava ali, irmão, aquela multidão de gente seguia João Batista para o batismo sobre as águas. Vem cá, sua cobra Tibu era batizado. Vem cá, sua jararaca, passava pelas águas, era batizado com o Espírito Santo. É a mensagem
que o profeta João Batista trazia sobre a igreja. João Batista alimentava de mel e canfoioto. De mãe e canfoioto. João Batista ali usava aquela túnica. E no deserto, talvez a alimentação ali do profeta ali, João Batista, era mel e canfoioto, irmão, no deserto. Jesus colocava você no deserto, irmão, para saber o que João Batista passou no deserto ali. E ele batizava ali, irmão, quando João Batista estava batizando ali, irmão, João Batista falou assim: eu nos batizo com água para o arrependimento dos vossos pecados. Vem um após mim que nos batiza com fogo e com o Espírito de Deus. Esse era Jesus que batizava, irmão. Que quando João Batista batizou Jesus, a pomba desceu em forma do Espírito Santo sobre a vida de Jesus naquele momento, irmão. Ali no deserto, quando João Batista pregava arrependimento ali, e ali os fariseus, os fariseus ali, usando aquelas túnicas, perguntou assim: quem és tu, profeta? Quem és tu, Eliseu, que prega aí raça de víbora no deserto? Esse era João Batista, irmão. Ainda que prenderam João Batista lá naquele calabouço, naquela prisão, colocaram João Batista, prenderam João Batista, cortaram a cabeça de João Batista e colocou na bandeja. Olha aí, irmão, processo que João Batista passou sobre a terra. Tem que passar isso, igreja. Passar pelo estreito. Isaías 28, versículo 20. Porque a cama, ele é curta, e o cobertor, ele é estreito sobre a terra. Irmão, tempo da colheita está chegando. Tempo da colheita está chegando sobre a terra. É tempo, igreja, de buscar presença do Senhor. Deus está no controle da terra. Jesus está no controle. E tudo Ele vai fazer na tua vida porque Ele é Deus. Tudo Ele vai fazer porque Ele é Deus. Operando Deus, quem impedirá, diz o Senhor. E o Espírito de Deus está sobre a casa, irmão. O Espírito de Deus está sobre a casa nessa tarde. Creia, confia no Senhor, porque tudo Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém, irmã? Creia, vamos crer na chamada do Senhor, a chamada de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus chama, Ele capacita, Ele exalta, Ele prepara, Ele usa, porque Ele é Deus, que Ele está no controle da terra. Operando Deus, quem impedirá disso, o Senhor? Nessa tarde, creia, confie no Senhor. Eu estava vendo algumas mensagens bíblicas aqui, quando Jesus, ali o profeta, irmão, profeta ali, Elias, foi arrebatado da carruagem de fogo. Jesus, ele rebata Elias numa grande carruagem de fogo. Elias foi arrebatado. Engraçado que Elias, quando ele foi arrebatado naquela carruagem de fogo, ele passa a capa de Elias, foi passado para Eliseu. Quando Elias pega a capa, joga a capa para Eliseu, Eliseu pega a capa, cheio do Espírito, cheio da graça do Senhor, cheio do óleo, porque Elias pega a capa, aquela capa cheia de azeite, cheio do fogo, cheio da presença do Senhor. Ele estava cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito de Deus, operando Deus, quem impedirá, irmão? Diz o Senhor, que fez os céus e a terra. Então crê, irmão, porque o milagre acontece para quem acredita. Se você quer a chamada de Deus, irmão, quer que Deus te exalta, Ele chama pelo nome, mas Ele capacita, Ele exalta e Ele prepara uma mesa no deserto para colocar nas tuas mãos. É tempo de se humilhar, é tempo de descer na presença do Senhor, é tempo de consagrar, é tempo de queimar carne. Romanos 8 que fala: não andei segundo a carne, não andei segundo a carne, mas andar segundo o Espírito de Deus, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus é bom na igreja, graças a Deus. Romanos 8,
Romanos 8, porquanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito de Deus, mano. Temos que andar segundo, não a carne, ao desejo da carne, mas andar segundo o Espírito de Deus. Ele está no controle da terra. Operando Deus que e pediremos. Se Deus falou em Romanos 8. Temos que andar segundo o Espírito, não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito de Deus. Louvado e bendito seja Deus. Amém, irmão? Um abraço, Deus abençoe. Pastor Ronaldo Silva. Acompanha nós a igreja. Acompanha nós aí. Pastor Ronaldo Silva, Camisote, canal no YouTube. Pastor Ronaldo Silva, canal no YouTube, Camisote. Amém, igreja? Um abraço, que Deus abençoe. Um beijo no coração. Dá um like, se inscreve lá, dá um joinha. Pede lá, cara, fala aí. Pede para entrar lá, Carol. Tchau. Pede para dar um joinha. Dá um like, se inscreve no canal. Do pastor Ronaldo Silva Camisote. E compartilha pros amigos. Amém, igreja? Um beijo, Deus abençoe.